bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo da trilha Comunicar. Agora o tema será comunicação não violenta e esse tema será conduzido por Samira Santiago. Ela é publicitária com especialização em gestão executiva de marketing, apaixonada por estudar mudanças de hábitos de consumo, comunicação e tecnologia. Com atuações em grandes empresas e como professora universitária, hoje é sócia e estrategista da Alavanque Digital. Samira, bem-vinda, bom ter você aqui na jornada. Que alegria poder estar aqui com vocês, poder conversar sobre um tema que me toca tanto e eu espero que possa tocar você também, que possa fazer diferença para vocês também, especialmente dentro do ambiente educacional, né? Que alegria poder multiplicar esse tipo de militância pela comunicação não violenta em pessoas que podem multiplicar o seu conhecimento, como a maioria de vocês, que são educadores, dentro de sala de aula ou nos seus ambientes de trabalho. Bom, Jones falou um pouquinho a meu respeito, e eu quero aproveitar, então, para me apresentar só um tiquinho mais, para vocês entenderem como é que eu cheguei aqui, dentro desse universo da comunicação não violenta. Então, eu vou começar com uma pergunta que é muito comum dentro do ambiente educacional também e na nossa vida, né? Acho que quem não fez essa pergunta um dia ouviu, que é o que você quer ser quando crescer. Eu fui inventar de fazer essa pergunta para minha filha mais velha e a resposta dela me explodiu a cabeça, né? Porque ela disse, quero ser feliz, mãe. E eu achei aquilo incrível, né? Aquilo deu um... Digo, nossa, ela tá certa. A pergunta tá feita foi feita a vida inteira do jeito errado, né? A gente tem que perguntar o que é que você quer fazer quando crescer e não o que você quer ser quando crescer. É claro que todo mundo quer ser feliz, quer ser realizado, quer viver em paz, quer estar num mundo melhor. Então, o que muda é o que eu quero fazer. E muito do que eu quero fazer vem de quem eu sou. Então, eu vou aproveitar para dizer para vocês um pouquinho de quem eu sou e do que eu faço, porque isso me trouxe para o universo da comunicação não violenta. Bom, sou Samira, sou mãe, sou esposa, sou profissional de comunicação há 15 anos. E o que me levou a escolher a comunicação passou pelo ambiente da escola, né? Um dia eu fui estudante, como muitos dos que vocês convivem todos os dias. E na hora de me remeter, né, quando eu precisei lembrar dessa experiência como estudante, eu lembrei muito do valor que os meus pais davam para a questão da escola mesmo. Meu pai era um homem muito simples, que só fez até a antiga quinta série, hoje sexto ano, e minha mãe era professora de escola pública. Concluiu toda a sua carreira como professora de ensino fundamental na escola pública. E eles valorizavam muito essa questão da escola. Para eles era muito importante o lugar que eu estudava. Era uma escola que era cara para o padrão de vida que nós tínhamos, né, na época, para os meus pais conseguirem pagar, e aquilo era um orgulho para eles dizer que a filha estudava naquela escola. Só que eu não me encaixava naquele ambiente. Eu não me encontrava ali. Eu não me conectava com aquele lugar. E, naturalmente, né, entendendo que educação vem a partir de vínculos, é natural que o meu processo de aprendizagem estivesse sendo prejudicado, porque eu não me conectava ali. De fato, essa escola já mudou muito de um tempo para cá, mas eu tive uma experiência quando eu tinha 10 anos, que foi com uma professora que eu vou apresentar aí para vocês, um recadinho que ela me mandou recentemente. Então, a tia Andréia foi alguém que me percebeu. Ela entendeu muito rápido que eu não me conectava. Ela conseguiu sentar na minha cadeira, ela conseguiu calçar o meu sapato. E ela começou a desenvolver muitas atividades para que eu pudesse extravasar a forma como eu interagia, como eu me expressava e como eu me conectava com o mundo, que era através da comunicação, da expressão, da fala e muito envolvida com elementos artísticos, né, através da arte. Então ela inventava declamação de poesia, ela criava concurso para isso, coisas que hoje podem parecer comuns, especialmente dentro do ambiente escolar, mas que alguns anos atrás, eu não vou dar a idade para vocês não terem as contas, eram muito, não era tão natural, especialmente as que eu estudava, e repito, mudou muito tempo, tá? Mas aquele conteúdo bem expositivo, enfim.
E foi muito especial para mim, anos depois, ter reencontrado a tia Andréia. A gente trocou contatos e ela me mandou essa mensagem não faz muito tempo. E eu postei no meu Instagram, onde o comecinho era um poema que eu escrevi, né, nessas minhas iniciativas, né, que ela, em cima do que ela propunha. E o poema pergunta qual a cor do amor. Bem menina de 10 aninhos, né? Desenhos, estrelinhas, canetinhas, amor. E isso foi tão importante, isso fez tanta diferença na minha vida, que foi isso que me fez, de certa forma, escolher a minha profissão. Quando eu decidi ser comunicadora, eu decidi muito em cima de saber que eu ia beber na arte e que eu ia promover conexão entre as pessoas. Isso era o que me movia, é o que me move, na verdade, até hoje. Mas aí, quando eu cheguei na faculdade de comunicação social, eu descobri que a comunicação não tinha nada de social. Ela não olhava primeiro para as pessoas. Ela era absurdamente imperativa, especialmente dentro da publicidade, então verbos imperativos, que ostentam, pouquíssima pesquisa de mercado, caríssimas também. Então, a gente ouvia muito pouco o consumidor, ouvia muito pouco o cliente. Ali no começo do meu curso, eu vivia essa transformação muito forte da publicidade offline para digital. Vivi realmente esse processo, pessoal e profissionalmente, e isso me incomodava demais, porque eu percebia que algumas conexões não aconteciam, era uma via de mão única, e comunicação é uma via de mão dupla. Para acontecer conexão é fundamental ter uma via de mão dupla. E aí, com o tempo, a questão do digital cresceu mais, e desde então, desde 2009, eu trabalho com produção de conteúdo, com ambiente digital, e conectando pessoas, né? E foi por causa disso, por causa desse incômodo de tentar entender como essas conexões acontecem, como as pessoas compreendem, como elas são envolvidas, como elas tomam decisões em cima de narrativas e suas emoções, que eu cheguei, finalmente, na comunicação não violenta, que a gente vai chamar daqui para frente de CNV, tá? É um jeito, assim, um apelido carinhoso para facilitar falar sobre esse tema para ser mais rápido, e a gente chama quem é próximo de apelido, né? Então, CNV. Então, eu fui percebendo que sem conexão, de verdade, a comunicação não acontecia, né? Era fundamental que tivesse essas conexões, que o digital tornou aquilo muito mais claro para mim, porque o processo foi diminuindo, as camadas entre quem produzia a comunicação e quem recebia foi ficando cada vez mais curta, até que, num belo dia de sol, eu descobri um autor que me ajudou muito a lidar com essas angústias. Um dos livros mais lidos sobre comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. Então, se alguém quiser ir tomar nota, se alguém quiser depois se aprofundar no assunto, eu indico que comece por essa bíblia da comunicação não violenta, porque ele traz todos os princípios básicos. E, na verdade, o que ele apresenta é uma forma de mudar como a gente se expressa e como a gente escuta. Então, comunicação não violenta não diz respeito a falar de forma doce, necessariamente, né? Inclusive, não é o meu perfil de pessoa mesmo. Eu não falo de um jeito muito doce. Às vezes é bem contundente, mas você pode fazer isso, sim, de forma pacífica e de forma não violenta. E aí é importante, então, a gente conseguir entender o que significa, de fato, comunicação e o que significa esse sentido de violência, né? É importante que a gente consiga mergulhar nisso, inclusive para desmistificar o que é violência e o que é comunicação não violenta. Então, comunicação não passa da ação, literalmente, de tornar algo comum. Não é informar, não é dizer que, ela precisa de verdade que algo aconteça, né? Aquele processo que a gente estuda ainda lá na escola, de emissor, receptor, meio, mensagem, ruídos. Então, não é nada muito diferente disso, isso acontece desde os primórdios da humanidade, onde a gente tem essa necessidade de nos fazermos entendidos, né? Então, é o ato de tornar algo comum, é a ação de tornar algo comum. E violência, gente, se a gente for ver uma tradução de violência, como vocês estão vendo aí, nesse slide, eu achei muito interessante quando fala sobre intimidação, quando fala sobre exercício injusto de poder, faz sentir com intensidade, causa constrangimento,
e se submeter à vontade de outra pessoa. Então, é interessante a gente desmistificar essa percepção de violência que a gente tem, de que trata-se de agressão física necessariamente, né? Então, dentro do universo de CNV, estabelece-se o sentido de violência como parar a conexão. Então, daqui para frente, a gente vai entender como violência qualquer coisa ou qualquer situação que interrompa a conexão. Imagina uma mangueira de jardim, imagina alguém pisando nela e segurando que o fluxo não aconteça. Isso seria uma forma de interromper a conexão. É mais ou menos isso que acontece na comunicação violenta. É uma comunicação onde a conexão não acontece, onde eu não consigo de verdade tornar algo comum. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês internalizem a respeito de comunicação não violenta é que ela não é um método. Eu não vou falar aqui para vocês 4 passos para conseguir fazer uma comunicação não violenta. A gente até consegue falar em alguns elementos, mas não passos. A CNV é uma cultura, ela é realmente uma mudança de vida. Ela é um jeito novo de pensar as suas relações, a sua forma de se comunicar, se relacionar com as pessoas, com o mundo, com o ambiente, com o seu entorno, e de verdade conseguir imprimir um novo modo de vida mesmo, né? Então, o próprio Marshall Rosenberg, no livro, ele traz esse conceito de que nós somos naturalmente violentos e potencialmente compassivos. Isso vai ter muita fonte lá na neurociência, tá, gente? Por que naturalmente violentos? Porque existe biológico da gente, essa questão da defesa, do julgamento, né, são coisas que nós nascemos e são inerentes ao ser humano. Mas a compassividade também. É interessante se eu disser para vocês agora, se alguém chegasse para mim agora e dissesse, ô Samira, é porque eu acabei de perder minha mãe, alguém que eu nem conheço, algum de vocês que estão me assistindo, muito provavelmente a gente se compadeceria dessa pessoa. Então é muito potencial a questão da compaixão dentro de nós. E a CNV, ela vem exatamente para isso, para trazer mais para a vitrine, colocar mais em relevância a nossa potencialidade compassiva e diminuir a nossa natureza violenta. Vários homens e mulheres já foram exemplos disso ao longo da história. Então, o que o Marshall fez foi organizar uma forma de pensar comunicação não violenta. Mas a gente tem aí desde o Cristo histórico, até, como vocês estão vendo, Gandhi, Luther King. E veja só, quando eu falo sobre, você não precisa falar necessariamente de forma doce. Luther King era um homem totalmente contundente nos seus discursos e ele é considerado um ícone de comunicação não violenta. Ele conseguiu estabelecer conexões, não interromper essas conexões na sua comunicação. E a gente lembra do famoso I have a dream, né? Eu tenho um sonho. Ele não falou, eu tenho um sonho. Ele disse, eu tenho um sonho. E é um exemplo de comunicação não violenta. Então, vamos desmistificar o que é violência, né? Interromper a conexão, e o que é comunicação, que é tornar algo comum. A CNV pode nos ajudar a permanecer humanos, mesmo em condições totalmente adversas, como esses homens que a gente acabou de ver, como tantos outros, né? E quando eu olhava para histórias como essa, e do próprio Mujica, que recentemente também novamente voltou aos nossos noticiários por mais uma decisão que envolve uma postura de passividade, né, de compaixão, de ser compassivo dentro de um ambiente tão naturalmente violento como a gente está vivendo na política mundial, quando abre mão aí do seu cargo público por uma questão de saúde, né, eu olhava e dizia, por que não pode acontecer comigo? Por que eu também não posso ser assim? E foi quando, de verdade, eu descobri essa cultura da CNV. Então, a CNV, ela vem para desenvolver uma cultura de paz. Essa é a grande pegada da CNV. E nunca foi tão necessário, né, gente? Nunca foi tão necessário. Eu falei sobre esse tema pela última vez em fevereiro desse ano. Em fevereiro desse ano eu já dizia, nunca foi tão necessário, sem jamais imaginar que se tornaria ainda mais necessário. Então, é latente a nossa necessidade de estabelecer cada vez mais uma cultura de paz, que não quer dizer passividade, mas quer dizer compassividade, é diferente, né?
Chega de alienação. É interessante que o Marshall também traz esse conceito, e é muito comum, né, em conversas, em pesquisas, em palestras sobre CNV, que é essa questão da alienação. É como se ser violento, lembra que eu falei naturalmente violentos e potencialmente compassivos. A nossa natureza violenta, ela precisa ser remoldada, ela precisa ser transformada. E a gente só consegue isso se a gente sair da alienação. E alienação é um sistema de flow, não significa estar por fora, significa estar em flow, você não está sendo ativo naquele processo. Então, para estabelecer de verdade uma cultura de paz, a gente precisa sair desse modo de alienação, a gente precisa sair do piloto automático na nossa comunicação, a gente precisa ser ativos, proativos e intencionais na forma como a gente se comunica não violentamente. Então, bom, nós vamos começar a trabalhar os 4 componentes da CNV usando uma técnica de réguas de comportamento. A gente coloca aqui 1 metro para entender exatamente o que não é e conseguir finalmente entender o que é o componente para a comunicação não violenta. É importante, é fundamental que a gente aprenda a, dentro de qualquer situação, olhar primeiro para os fatos, sem elaborar um julgamento sobre esses fatos. Mas é muito difícil não julgar, né, gente? A gente aprende a julgar toda hora. Na verdade, a gente vem lá, né, historicamente preparados para julgar. Na verdade, os sobreviventes da humanidade foram pessoas que julgaram, né, que inteligentemente julgaram e pensaram se aquele leão ali que estava vendo, aquele leão pode me comer, e fugiram. Os que não julgaram morreram, comidos pelo leão. Mas tantos anos já se passaram, tantas civilizações já aconteceram, e a gente continua julgando o tempo todo. Nós não precisamos mais julgar 24 horas, porque a gente não corre mais perigo de vida, mais ou menos 24 horas. E a gente aprende a julgar, né? Julgar é o piloto automático. A gente acabou de falar que para estabelecer uma comunicação não violenta, nós precisamos sair do piloto automático, nós precisamos sair do modelo de julgamento. A gente precisa aferir uma situação sem ferir quem está naquela situação. Então, é fundamental separar nessa régua o que são fatos e o que é julgamento. Exemplo, você vai para uma reunião com o seu chefe, com o seu líder, enfim. E aí você chega, são só vocês dois, ele tem uma pauta, começa a discorrer sobre aquela pauta, sem necessariamente lhe dar muito espaço para falar e concluir a pauta dele. Bom, você pode sair dessa reunião pensando, ele não se importa com o que eu penso. Ou você pode só pensar, como ele não se interessa pela minha opinião, como você pode só pensar que ele tinha uma pauta, e que ele precisava, ou que ele estava apressado, e que não é necessariamente contra você. Então, a gente precisa tratar de fatos. Uma coisa é, o meu chefe falou A, B e C, X coisas. E não necessariamente eu não pude falar, as pessoas não se interessam pelo que eu digo, fui interrompida, não necessariamente. Então, aferir sem ferir, tratar de fatos e não tratar de um julgamento, tratar da situação. E aí, quando você leva a situação, você apresenta os fatos, e não já diz, olha, porque você não se importa com a minha opinião, porque no dia tal, e discorre a respeito de tudo isso. Tá bom? Então, primeiro componente da CNV, observação, olhar os fatos antes de julgar qualquer situação. O segundo componente da CNV são os sentimentos, aprender a identificar sentimentos. E a gente tem uma segunda régua, que são sentimentos versus avaliações. É um pouco parecido com o julgamento, mas tem um quezinho de diferença. Bom, é difícil identificar sentimentos, né, gente? Por N razões. Primeiro, porque a gente não tem repertório emocional. A gente cresce numa sociedade que diz engula o choro, ou que diz homem não chora, ou que diz cala a boca menino, ou que diz criança não tem vez, você não tem a sua opinião, onde a gente não aprende a separar frustração de chateação, de raiva. Então a gente não tem repertório emocional. Aprender a falar sobre as emoções, identificar as emoções é fundamental. Eu lembro sempre, quando eu falo sobre identificação de sentimentos, de um caso de uma amiga
que foi morar no Canadá, e um dia ela me procurou pedindo indicação de um terapeuta que atendesse online, ainda não eram tempos pandêmicos, isso faz um bom tempo. E eu disse, mas o que foi? O que aconteceu? Ela, não, aqui bateu no teto, eu não tô mais conseguindo desenvolver com o meu terapeuta, porque chegou uma hora que eu preciso da minha língua materna para conseguir falar do que eu sinto, eu não consigo expressar tudo o que eu sinto em inglês, então eu preciso de alguém em português. Veja só como uma coisa está muito ligada com a outra, né? Comunicação, linguagem, condição de falar, externar o que a gente pensa e sente com o nosso repertório emocional, com a identificação dos nossos sentimentos, né? Uma outra coisa que também nos dificulta identificar sentimentos é porque a gente é muito acostumado, como sociedade, a ter pseudo-sentimentos, a terceirizar a nossa responsabilidade emocional. E aí eu posso dar um exemplo para vocês para ajudar a entender mais ou menos como é que isso funciona. Veja só, quando eu chego numa DR, nas famosas DR, e digo, você me abandonou, ou me sinto abandonada por você. Eu estou falando muito mais do outro e acusando muito mais o outro do que de verdade colocando lupa no que eu sinto, identificando o meu sentimento. Perceba a diferença de dizer, eu me sinto abandonada por você, ou dizer o real sentimento, que é, eu me sinto sozinha, eu estou sentindo solidão. Então, são duas coisas distintas. Quando você já chega dizendo, eu me sinto abandonado por você, você já está atacando. E se eu mostrar agora uma espada na sua direção, a sua reação vai ser se defender. E quando existe defensiva e existe alguém atacando, não se estabelece uma relação de vulnerabilidade. A gente não baixa as defesas e de verdade consegue estabelecer uma conexão. Então, a gente precisa identificar o que são a causa dos nossos sentimentos versus o estímulo dos nossos sentimentos. Geralmente, a causa dos nossos sentimentos ela é muito interna, e o estímulo, ele é externo. Eu posso até ter sido estimulada pela ação do outro, mas a causa diz muito respeito ao que eu sinto, e isso tem uma relação muito profunda com as minhas necessidades. Mas aí já é o terceiro componente da CNV, e eu vou pausar um pouquinho aqui ainda no segundo, que é identificar sentimentos. Sentimentos, né? Olhar para os sentimentos. Bom, acabei de falar para vocês sobre vulnerabilidade. É improvável você conseguir identificar sentimentos sem que você baixe as suas defesas, sem que você esteja se sentindo julgado o tempo todo, sem que você precise estar em alta performance o tempo todo. Vulnerabilidade quer dizer exatamente isso, a incapacidade de suportar os efeitos de um ambiente hostil. O problema é que a gente viu ao longo da história, a gente enxergou a palavra vulnerabilidade ou ser vulnerável como uma coisa ruim, não necessariamente é. Existe um TED muito famoso, que talvez muitos de vocês tenham assistido, da Brené Brown, onde ela trata só sobre vulnerabilidade. É importante a gente entender que na hora que a gente não se permite ser vulnerável, naturalmente a gente também não vai acessar as coisas boas. Se a gente está num processo de defesa o tempo inteiro, a gente não consegue acessar também sentimentos bons. Então, nós não temos como separar de forma seletiva os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, ponto 2, identificar sentimentos como segundo componente da CNV e a importância de separar sentimentos das interpretações desses sentimentos. Como é que eu consigo isso? Com repertório emocional, identificando as minhas sensações, sabendo que é pseudo-sentimento, ou seja, assumindo as minhas responsabilidades sobre o que eu sinto e não atacando o outro e sendo vulnerável. Terceiro componente da CNV é a necessidade. Acabei de falar sobre ela aqui, e o contraponto da necessidade são as estratégias. Então, o componente da CNV que diz respeito às necessidades, ele fala exatamente da possibilidade da gente deixar de ser escravos emocionais. Na hora que eu consigo identificar a necessidade por trás do meu comportamento, eu consigo saber por que eu estou sentindo aquilo, e paro de ficar refém de estratégia. Nós temos uma imensidão, de necessidades, né? Tá aí a pirâmidezinha de Maslow, para quem conhece, para quem não conhece, a maioria da turma de humanas aí, administração, marketing, publicidade, conhece essa pirâmide, são várias, né? Mas é fundamental que a gente entenda que por trás de cada um dos nossos comportamentos existe uma necessidade não satisfeita. E é importante a gente perceber qual é a necessidade que está por trás daquele comportamento para não ficar refém de uma prisão emocional e de uma estratégia. Exemplo, você precisa estar numa reunião às 8 da manhã, e aí você sai de casa atrasado, você não sai no tempo certo. De repente você está muito irritado e tendo uma comunicação absurdamente violenta, jogando tanto de cortisol aí na sua corrente sanguínea, com raiva do carro lento que está na frente. Mas veja só, quem tem a necessidade de chegar às 8 horas é você.
Quem precisa entender a razão do comportamento, da necessidade não atendida de ter se atrasado e de ter um horário, é você. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade sobre identificar as nossas necessidades e quais são as necessidades que estão por trás dos nossos comportamentos. E o quarto e último componente da CNV é o pedido. Eu identifico, eu olho para os fatos, não julgo a situação, olho para os fatos, identifico as minhas emoções, identifico quais são as minhas necessidades e finalmente faço um pedido. A parte mais emocionante, mais importante quando a gente vai fazer um pedido, é entender que um pedido ele é o contraponto de uma ordem. Na hora que você ordena, ou pedidos que eles não passam pela premissa de identificar os sentimentos, identificar as necessidades, eles geralmente vão soar como uma ordem. E aí eu sempre lembro do caso da mulher que reclamava do marido porque ele estava trabalhando muito. Amor, você passa muito tempo no escritório. Você passa muito tempo no escritório. E ela estava sentindo muita falta da presença do marido em casa. Só que ele parou de passar tanto tempo no escritório e foi fazer um hobby, foi fazer um esporte, porque o pedido não foi expressado com clareza. Não houve esse processo de identificar, não julgar os fatos, identificar os sentimentos, entender quais são as necessidades por trás daquele comportamento de reclamar e fazer um pedido com clareza. Os nossos pedidos precisam ser muito claros, senão vira uma exigência, ou então a gente não consegue chegar, ou não consegue o resultado que a gente quer. É uma exigência se quem faz o pedido critica ou julga também a outra pessoa logo em seguida que ela fez, ou dizer, mas você não faz nada certo, não fez no jeito que eu quis. Isso não estabelece uma conexão, e isso não permite que a comunicação seja não violenta. Quando a gente fala sobre o universo da comunicação não violenta, é impossível a gente não falar sobre empatia. Ela é improvável de acontecer. Uma comunicação não violenta é improvável de acontecer num terreno que não seja o terreno da empatia, que é diferente da simpatia, né? Quando eu sou simpático com a sua situação, eu digo, você precisa de alguma coisa? Mas quando eu sou empático, eu posso te ouvir de forma ativa e me colocar no seu lugar. A empatia é exatamente você se colocar no lugar do outro, você calçar o sapato do outro e entender como é pela visão do outro. Você não pode analisar uma situação, não é empático analisar uma situação pensando o que eu faria. Eu não vivi as condições, eu não estou sob as mesmas condições do outro que está vivendo. Então, eu preciso me colocar naquele lugar, entender aquela história, aquela cabeça, para de verdade ser empático. É você escutar o outro para compreender e não para responder. Então, o que não é empatia, né? A gente tem aí a falta de empatia IBGE, ela é muito comum. Quando, por exemplo, se eu chegasse aqui agora para vocês e dissesse, poxa, gente, tá tão difícil lá no meu trabalho, tô tendo dias muito complicados, e aí vem o não empático IBGE e diz, mas você sabia que a taxa de desemprego tá enorme, especialmente agora depois da pandemia, você tem que dar graças a Deus que você ainda tem o seu emprego. E aí ele traz vários dados, então, para mostrar que você não devia estar sentindo aquilo quando ele poderia só escutar. A gente também tem a falta de empatia da depressão. Aquela pessoa que ela sempre tá pior do que você. Então, gente, tá muito difícil no meu trabalho. É porque você não conhece minha chefe? Não é porque você não precisa pegar ônibus todo dia para ir pro seu trabalho, ou coisas do tipo. Aquela pessoa que tá sempre muito pior. Não façam isso. A gente precisa ouvir para compreender e não para responder. E, por fim, a falta de empatia resolver e tortabajar. Aquela pessoa que você fala uma coisa, ela já traz todas as soluções para os seus problemas. Exemplo, tá tão difícil lá no meu trabalho, e a pessoa diz, mas se você fizer um curso sobre isso, se você fizer um curso de gestão do tempo, e quem sabe você agora começar... Não, eu só quero dizer que tá difícil no meu trabalho. Não precisa trazer todas as soluções agora, não precisa dizer tudo o que eu tenho que fazer. Empatia é fundamental para que se estabeleça uma comunicação não violenta. E a comunicação, a CNV, só pode acontecer dentro de um universo de empatia, que é eu me colocar no lugar do outro, ter uma escutativa e ouvir para compreender e não para dar soluções, responder ou ter que dizer alguma coisa. Eu volto lá para aquilo que eu recebi da tia Andréia, né? Quando eu perguntava qual é a cor do amor, quando eu tinha ali os meus 10 anos, e alguém foi empático comigo, alguém sentou na minha cadeira, alguém entendeu o que eu precisava. Eu respondi, quando ela me mandou aquele trechinho daquela poesia e disse, Samira, você lembra disso? Eu respondi para ela e postei depois no meu Instagram dizendo, obrigada, tia Andréia, pois em guardando esse poeminha, você me ajudou a resguardar meu brilho no olho mais uma vez. Até hoje eu não sei dizer a cor do amor. Ele muda de roupa todo dia, mas eu sei que nessa segunda-feira, o dia que ela me enviou, ele se vestiu de verde. Verde WhatsApp e verde esperança, que foi por onde eu recebi essa mensagem.
verde de esperança, talvez a cor da empatia. O resumo de tudo que a gente conversou, que a gente não pode esquecer, observar sem fazer julgamentos, identificar os nossos sentimentos, assumir a responsabilidade sobre as nossas necessidades e aprender a fazer pedidos de forma clara, para que a nossa comunicação de verdade seja mais eficaz, para que a gente consiga estabelecer conexões, não interromper violentamente conexões e de verdade tornar algo comum. É um estilo de vida, gente. CNV é um estilo consciente de vida. Lembra? Sair do piloto automático. A alienação vai me levar para a violência, porque eu sou naturalmente violento e só potencialmente compassivo. Mas eu posso estabelecer uma comunicação não violenta. E aí um conceito que eu já ouvi inclusive de alguém que está falando em uma dessas, aprendi isso com alguém que está falando em uma dessas trilhas, que é o Nando Velasco, sobre a diferença de treinar e tentar. Né? Se você tenta correr uma maratona, você provavelmente não vai correr nem 1 quilômetro. Tentei uma única vez, pá. Mas se você treinar, tão logo você pode estar correndo a meia maratona ou a São Silvestre. Então, a CNV, na prática, ela é isso. Ela é muito mais treino do que tentativa, porque ela é um posicionamento consciente, é fora, longe da alienação. O que você quer ser quando crescer, porque não é o que você... Se você é o que de verdade você é e não fazer... Eu quero ser a mudança que eu quero ver no mundo. E isso começa inicialmente em mim, estabelecendo conexões de verdade, longe de toda essa violência e dessa hostilidade que a gente tem visto e tem vivido ao nosso redor. Muitíssimo obrigada. Lembrando que palavras são janelas ou são paredes. Ou elas nos condenam, ou elas nos libertam. Para que você vai usar as suas? Obrigada, gente. Que maravilha! Samira, eu estava aqui te ouvindo e pensando numa coisa. Diálogo é algo estruturante no processo de aprendizagem. É por demais necessário e por demais vital. E ouvir tudo isso que você trouxe para a gente, ele não só reforça a importância do diálogo no processo de aprendizagem, mas qualifica, deixa esse diálogo com mais qualidade entre alunos e professores, entre alunos e alunos, entre professores e família, enfim, toda a comunidade escolar se comunicando. Então, eu fico pensando o quão impacto atuar dentro da comunicação, ou conforme os critérios da comunicação não violenta, isso pode exercer na aprendizagem, não é verdade? É incrível, né? A necessidade de você estabelecer vínculos, né? De você permitir que a conexão aconteça, que as coisas fluam. Dentro de um terreno de empatia, né, onde eu me coloco no lugar do outro para entender a necessidade do outro, para entender como o outro percebe, qual a linguagem do outro, né, então, dentro da minha profissão, por exemplo, com produção de conteúdo em marketing digital, eu vivo isso todos os dias, às vezes eu estou produzindo conteúdo para um grupo de pessoas que às vezes não sabem ler. Então, quais vão ser as minhas estratégias? Eu preciso me comunicar com essas pessoas. Uso de emoji, vídeo, como que a gente vai fazer? Qual a fonte que eu vou escolher? Parecem coisas simples, mas quando você está orientado por algo tão forte, né, que é internalizado, por isso a gente fala que em CNV é uma cultura, né, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de pensamento, para que isso possa fluir, né, esse exercício de se colocar no lugar do outro e permitir que a conexão seja estabelecida. Aliás, a ideia de se colocar no lugar do outro é antes abrir mão desse lugar que historicamente se construiu como seu, né? E aí, lembrando da relação do professor, o professor historicamente foi construído e, né, construiu um lugar onde parece que ninguém mais pode ocupar. O lugar do saber, o lugar do conduzir, o lugar do ensinar, né? Esse é o lugar do professor. Então, para que essa comunicação, os vínculos, né, sejam poderosos, é preciso que você tope sair desse lugar que historicamente tem ocupado e convidar o outro a ocupar o lugar, no caso, o aluno. Quando eu fiz questão de compartilhar com vocês o exemplo da tia Andréia, que é uma professora, né, e exerce essa função até hoje, foi exatamente para dizer, alguém decidiu sair do currículo, alguém decidiu quebrar o planejamento de aula, para se conectar comigo, para entender que eu não me conectava com aquela forma de acontecer a aula, e só quando essa conexão se estabeleceu dentro de um relacionamento de empatia,
e de tornar algo comum, foi que eu consegui começar a absorver algumas coisas daquele conteúdo. Então, antes de qualquer coisa, mas ela topou sair desse lugar que é confortável, né? Imagina, você tem uma coisa planejada, ela tinha que fazer coisas diferentes. Eu era fora da curva, era um trabalho a mais, era uma tarefa a mais. E isso fez toda a diferença na minha vida como estudante, né? Muito bom, muito bom. Bom, tenho certeza que algumas pessoas aqui que estão nos acompanhando já teve muitos insights, por que não muitas reflexões e até mesmo, quem sabe, até alguma lágrima caindo aí por lembrar de outras tias Andréas nesse percurso. E que você, lembre-se, professor que está nos acompanhando, você pode ser a tia Andréia de alguém, você na verdade já está sendo a tia Andréia de alguém. Então, continue permitindo que o brilho no olho dos seus alunos aconteça e que ele seja sempre marcante agora e depois. Samira, algumas pessoas podem querer continuar essa conversa com você. Isso é possível? Por onde é possível? Totalmente possível. Me chama aí no e-mail, samira@alavanque. Não é difícil, é do jeito que fala, do jeito que escreve. Não tem nem sobrenome, então vai lá, é bem facinho. Qualquer coisa, me chama no Instagram também, Samira Santiago, desse mesmo jeitinho. É um ambiente pessoal, mas a gente pode estabelecer conexões e conversar. Maravilha. Muito bom. É isso. Samira, mais uma vez, muito obrigado por ser parte dessa jornada junto conosco e por nos abrilhantar e nos fazer pensar na nossa comunicação. Valeu. Muito obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Até a próxima. É isso, pessoal. Nós chegamos ao final de mais um conteúdo da trilha Comunicar, uma trilha que está cheia de muitas dicas, sugestões e insights para a sua comunicação pessoal ou institucional. Continue com a gente na jornada durante os dias 3 a 7 de novembro, sempre às 9 da manhã e às 2 da tarde, uma nova trilha com conteúdos diversos para você. Conheça também o nosso blog jornadaedu.com.br. Lá você vai encontrar conteúdos para gestores, professores, famílias e também muitas histórias sobre escolas parceiras da Agenda Edu. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no @agendaedu, e ainda conhecer mais sobre a nossa solução no nosso site agendaedu.com. A jornada educacional é feita de pessoas ativas em ação. Vamos juntos, até a próxima jornada.